Olá, meus amigos. Prestem atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus fez a seguinte afirmação: Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenho medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, o que é a alma? Em segundo lugar, quem é este que nós devemos temer que pode destruir tanta alma quanto o corpo? Bom, em primeiro lugar, você precisa entender que a alma é apenas a consciência do corpo. Pois a alma que pecar, esta morrerá. Você peca com a consciência. Esta consciência é desfeita através do corpo. Quando o corpo morre, ali está a alma sendo desfeita junto com o corpo. Prova disso é que no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 diz: Porque os vivos sabem que hão de morrer, porque possuem consciência, possuem alma. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória jaz no esquecimento. Consciência da carne é alma. Alma não é um ser espiritual, é apenas a consciência que acumula informação do corpo. Por isto, o Senhor Deus afirmou que o pó retorna ao pó e o espírito retorna a Deus. Poxa, e a alma? Para onde foi? Para lugar nenhum. Quando o pó retorna ao pó e o espírito volta a Deus que o deu, a alma é desfeita, ou seja, a consciência da carne é desfeita, pois os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua consciência jaz no esquecimento. Preste atenção, meu amigo. E quanto àquele que pode matar o corpo e a alma? Quem exatamente é? Você sabe a resposta? Estamos falando do pecado. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Veja por você mesmo. O que consta no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Por que exatamente a alma peca? Por que ela morre? Porque estamos falando da carne. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Quem é que morre? É o corpo. O corpo é que retorna ao pó. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, e assim condenou Deus o pecado na carne. Quando a carne está morrendo, ali a alma está morrendo através do corpo. Pois se peca com o corpo, mas através da consciência que é a alma. Pois a alma é apenas uma palavra mística para darmos a consciência da carne, relativa ao corpo. Por que você pensa que Jesus levantou um plano para salvar o corpo e a alma? Você acreditou mesmo nesta metáfora aplicada pelo Mestre? Jesus ilustrou a realidade espiritual através de um exemplo carnal. Não é a carne, muito menos a consciência da carne, que entra no reino eterno. Prova disso que o próprio Jesus afirmou através do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 6 e 7. Necessário vos é nascer de novo. O que nasce da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Se Cristo tivesse interesse em salvar a consciência, a alma, ele não teria pedido para você se tornar um espírito. Pois ao passo que você se torna um espírito, você deixa de ser alma. Neste caso, a consciência do corpo, que é a alma, é desfeita através do nascimento do espírito. Pois quando se nasce do espírito, você passa a possuir a mente de Cristo, e não a mentalidade da carne, que é inimiga do espírito. Por que exatamente Deus teria interesse em salvar a alma, ou seja, a consciência do corpo? Pois, veja, o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. A mentalidade da carne é morte. A alma é a própria morte. É ela quem peca. Você peca através da consciência, que é a alma, que é o corpo. Veja, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida. A consciência do espírito, a mente de Cristo é vida. Como Deus estaria tentando salvar justamente aquilo que deve ser destruído? Repito, por que você acha que Jesus mandou você nascer de novo? Para deixar de ser alma, para se tornar um espírito. A alma é desfeita. A mentalidade da carne deve ser desfeita. Você precisa possuir a mente de Cristo. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz: os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Mas a consciência da carne é apenas alma. A alma é o natural, pois primeiro é o natural, depois o espiritual.
O natural deve morrer para despertar o espírito em seu lugar. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, diz: semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Este corpo deve ser desfeito. Você deve substituir este corpo mental do pecado pela mente espiritual de Cristo, pois a mente espiritual de Cristo é o corpo espiritual. Este corpo mental do pecado deve ser desfeito para ser estabelecido o corpo espiritual, que é a mente do próprio Deus vivo. Por isso, no Evangelho de João, repito, capítulo 3, versículos 6 e 7, disse Jesus: o que nasce da carne é carne. O que nasce da carne se torna alma, se torna uma consciência humana. Mas aquele que nasce do Espírito se torna este Espírito desperto na carne. Pois foi o Espírito que se fez carne, foi o Verbo que se fez carne. Pois Deus envia o seu Espírito. Então a carne, o ser humano é formado. Quando o Espírito, que é o Verbo, se torna carne, ali passa a existir um ser humano. E quando este ser humano, que é o próprio Espírito, tendo uma experiência inconsciente através do corpo, desperta na carne, ali acontece a ressurreição dos mortos. Pois aquele que ainda não despertou do Espírito se encontra morto espiritualmente, pois a verdadeira identidade do homem é espiritual e nada tem a ver com a consciência da carne, que é morte. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, disse Paulo: o primeiro homem da terra é terreno. O primeiro homem é a alma vivente, possui apenas uma consciência humana, uma consciência do pecado, relativo à carne. Mas o segundo homem, aquele que nasce do Espírito, é o Senhor do céu, é o próprio Deus, pois foi este Espírito que se fez carne. Quando você despertar do Espírito na carne, você se tornou exatamente Deus em manifestação. Porém, agora consciente através do corpo. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, afirmou Jesus: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Como assim? Os apóstolos jamais morreriam? Sim. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para não perecer, é necessário obter a vida eterna. E Cristo concedeu a vida eterna aos apóstolos. Como eles morreram? Até porque no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 26, reafirmou Jesus: e todo aquele que vive, que está vivo, e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Eu creio. Os apóstolos também acreditavam. Mas como é que eles não estão aqui para contar esta história pessoalmente a nós? Simples. Porque o corpo morreu e a alma também. Recapitulando. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. E assim condenou Deus o pecado na carne. E no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz: o salário do pecado é a morte. O corpo humano dos apóstolos morreram, pois o pó retorna ao pó. Por isso, no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz: a alma que pecar, essa morrerá. E também, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos. Se todos pecam, todos morrem. Por isso, os corpos retornam ao pó. E no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz: não existe um homem tão justo que não faça o bem, que não peque. E se todos pecam, não há como salvar a alma, pois a alma que pecar, essa morrerá. Veja, Jesus não veio salvar a sua alma. Jesus não veio salvar o seu corpo. Jesus veio despertar o seu espírito, que está dormindo na carne. Este espírito é a sua verdadeira identidade. Pois você não é um corpo tendo uma experiência através do espírito, pois foi o espírito que se fez carne. A sua verdadeira identidade é a identidade de Deus, pois foi o Verbo que se fez carne. Por isso você não consegue se reconhecer através do espírito, pois foi Deus quem se fez homem. Agora, o próprio Deus precisa despertar, ressuscitar através do corpo. Por isso, disse Jesus, que você precisa nascer do Espírito. O próprio Deus precisa despertar da sua verdadeira identidade através do corpo. Porque ele não veio salvar o corpo. Porque Deus não precisa de salvação. É apenas o pó que retorna ao pó, é apenas a alma que é desfeita. O espírito, inevitavelmente, irá retornar ao seu lugar de onde primeiro ele saiu. Pare de tentar salvar o joio. Pare de se identificar com a alma, com a consciência da carne.
Você não é a carne, muito menos essa consciência reconhecida por alma. Você é o espírito do Deus vivo, tendo uma experiência através do corpo. Está dado o recado? Reflita com extrema atenção, meu amigo. Disto depende o seu despertar do espírito na carne.